voltamos. Voltamos, deixa eu colocar aqui. Eu estava olhando aqui a produção de vocês. Muito legal. Deixa eu pôr aqui. Eu tenho que pôr do lado de cá. Senão eu não consigo projetar. Aqui. Olhem só. Vocês estão me ouvindo, gente? Só para me ter o controle aqui, o retorno de vocês. Sim, Lu, dá Sim. pra te ouvir. Valeu, obrigada. Tava dando uma olhada aqui na produção, vários aí já, né, na construção. Falei que poderiam parar para o intervalo tranquilo, não tem problema nenhum. Quem estiver retornando, possam retornar aqui à atividade. Depois vou até deixar claro de novo, tá? Para vocês não terem dúvida do que seja para fazer. Mas para quem chegou, eu tenho pessoas que estavam, né, na nossa lista, mas não pegaram a atividade. É para você, né, colocar, entrar aí por esse link, né, do Padlet, clicar nessa setinha rosa aí que tá com mais, adicionar seu nome e colocar depois o objetivo e, né, imagina uma fonte de pesquisa dentro da biologia, algum questionamento que você possa vir a ter, né? Como aqui, olha os colegas, né? Frequência de alimentos saudáveis consumidos por semana, né? Identificar a quantidade de vídeos de uma população em uma determinada área, mas aqui ainda precisa definir direitinho, né? Cuidados com cães domésticos de rua contra parasitas. Aqui, Daniel, avaliar o aumento de animais selvagens em áreas urbanas após a chegada da Covid-19. Então, assim, você tem sempre um objetivo, você coloca hipóteses e você coloca o que você faria, né, para obter os dados diante desse seu objetivo, né? Aqui, olha, Pamela, pesquisa sobre os riscos à saúde com o uso de cigarros. Identificar os problemas de saúde em fumantes, né? Então, ela não terminou, né? Tem a hipótese do aumento dos casos, é isso que ela tá colocando ali. Questionário, aí ela vai perguntar a idade, quanto tempo é fumante, enfim, né? Então, são vários aqui os exemplos. Eu, particularmente, coloquei o exemplo inicial aqui, até para servir de apoio. Tem muita coisa legal, depois eu vou ver com calma todos eles, tá? Aqui, o meu foi esse daqui, ó. Pesquisando sobre medidas preventivas para o Covid-19. O objetivo é saber se as pessoas estão adotando medidas preventivas. E eu aplicaria um questionário, é assim mesmo, Padlet foge. Você tá lendo, ele vai para o outro lado. Eu aplicaria um questionário com perguntas básicas entre sim e não. Se a pessoa usa máscara, se está fazendo o isolamento social, se lava as mãos com frequência, se aplica álcool gel nas mãos e se toma banho assim que chega da rua, né? Eu falei que não precisava ser necessariamente muito extenso, tá? Não tem problema, tá? É só mesmo pra gente ter uma noção, um delineamento, tá? Então, é só pra gente imaginar. Eu achei interessante, foi esse daqui, ó, a Grazi. Ela, justamente para essa situação de pandemia, ela pensou em fazer uma pesquisa pelo WhatsApp, com os contatos dela. Sim, é importante, ela delimitou, né, a quem fazer a pesquisa. E a pesquisa pelo WhatsApp também é uma boa ferramenta, né, nesse momento, porque realmente fica difícil você sair, né? Agora, imagina a gente aplicando questionário na população, assim. A princípio, muitas pessoas, né? Então, e por questões mesmo para se evitar a pandemia, não é indicado. Então, uma boa sugestão, aplicação ali, no caso, pelo WhatsApp. Muito interessante. E assim vai, vocês estão aí tratando. E aí eu queria falar com vocês o seguinte, para quem chegou depois, né? Hoje é dia da entrega daquele exercício que foi dado bem logo no iniciozinho, né? Nossos primeiros encontros, aquele exercício da unidade 1.
A grande maioria de vocês já me entregou, né? Mas ainda assim, alguns ainda precisam de me entregar. Então, o prazo máximo é hoje, não se esqueçam. E a atividade que a princípio estava marcado lá para entrega de semana que vem, eu, por questão que a gente ainda eu não expliquei, está sendo substituída por essa atividade aqui no Padlet, tá? Da qual vocês estão fazendo e a qual ficará disponível. Esse link, ele ficará disponível para vocês ao longo da semana. Então, aquele colega, né, que porventura hoje não pôde participar, ele não vai ficar prejudicado. Ele não teria que me entregar a atividade até semana que vem, né? O exercício da unidade 2. Essa atividade poderá ser feita até semana que vem, da mesma forma. Eu acho até que é muito mais prático, né? Vocês mesmos estão vendo aqui, então isso não vai prejudicar ninguém, tá bom? Pro Luciene, diga, pode falar. seria uma atividade ou trabalho que ia apresentar no dia 1º? Boa, é atividade. O trabalho que vai ser apresentado no dia 1º mantém-se, tá? Isso daqui é atividade de 200 pontos. O trabalho nada mudou. O trabalho, a apresentação do pôster, que é a apresentação aqui, ó. Apresentação do pôster, não, deixa eu só pegar. Só um minutinho, deixa eu só achar aqui, ó. O trabalho, a apresentação do trabalho, que é no dia 1º de outubro, está mantido direitinho, tá bom? Esse trabalho do Padlet aqui, essa atividade, né? Ela está substituindo aquele exercício da unidade 2, que na verdade é falando sobre média, moda, tá bom? Então, uma coisa que a gente não chegou, então eu estou substituindo por essa. Tá? A apresentação do trabalho tá mantido, nada mudou, tá bom? Quem é que me perguntou? Teve alguém que me perguntou, Lu? Pode falar, pode ficar à vontade. É o William, Lu. O que Diga, acontece? William. Aproveitar que o pessoal está fazendo atividade, eu acabei de trancar a matéria de imuno e aí eu acabei puxando a bioestatística. Eu ia te perguntar isso, William. Muito bem-vindo, mas eu imaginei assim, eu acho que o William, a princípio, não estava na minha disciplina hoje não, né? Então, hoje é o primeiro dia, né, William? Isso. Aí eu queria saber se qualquer coisa tem problema eu te enviar um pouquinho depois das 10, que eu tô até fazendo aqui. Ok, tá combinado. Junto com a aula. Então tá bom. Tá, mas você me envia ainda até a meia-noite, dá para enviar, não dá, William? Dá sim. Então tá Eu combinadíssimo. já peguei os slides, já tô me inteirando aqui. Tudo bem. E só deixa eu te falar uma coisa, William. Porque tem esse trabalho, que é um trabalho em equipe. Na verdade, com vocês eu falei de grupos até 4, né, gente? Por favor, você conhece os meninos? Você aqui eu acho que não tem cerimônia nem dificuldade nenhuma. Com certeza temos aí grupos que ainda não trabalharam com essa atividade. Possa se inserir dentro do grupo, tá, William? Beleza, eu vou até conversar com a Mariana Castorino. Dito que a gente vai fazer junto. Então, tá ótimo, tá bom? Seja bem-vindo, William. Obrigado. Lu. Oi, diga, quem tá falando? É Luísa. Diga, Luísa. Como você disse que pode fazer ao longo da semana, por exemplo, se eu quiser alterar o meu, porque agora eu não tô com muita criatividade, nem gostei tanto do meu, posso alterar? Pode sim, tá bom? Então, na verdade, esse Padlet, ele é interativo, inclusive agora eu vou finalizar por ele e a gente vai dar prosseguimento à nossa aula, tá? Por quê? Porque ninguém precisa, né? Porque tem gente que já terminou, também eu acho que não justifica também usa aí sem atividade. A gente vai adiante. Esse link, ele é interativo. Você, ao longo da semana, se você você quiser mudar alguma coisa, acrescentar, tirar, colocar imagem, você pode ficar sem problema nenhum, tá bom? Tá? Então,
Obrigada. Eu quero saber se porventura tem alguém ainda com dúvida em relação a isso. Gabriel, você entrou, você entendeu, Gabriel? A atividade, qualquer coisa, tá? Só me falar, não precisa me passar aperto. É só para vocês, inclusive aqui, né? Essa atividade, se a gente finalizasse aqui hoje, eu conseguiria salvar e até depois eu já encaminhar para vocês, como eu fiz na biogeografia. Hoje eu não vou fazer isso não. Vou deixar vocês ao longo da semana, vocês podem finalizar, né? Fazer direitinho, acrescentar. Tem gente que já terminou, não tem problema nenhum. Já está entregue e já está resolvido, tá bom? Mas vai ficar até semana que vem. Semana que vem eu finalizo, tá bom? Aí quem fez, ok. Quem porventura não fez, aí não tem jeito. Aí perdeu a atividade, tá certo? Deixa eu ver aqui que parece que tem alguém para me poder admitir. Ô, professora. Tá, Bruna. Diga, pode falar. É para fazer, então, só aqueles 5 passos que você tinha colocado no slide ou é para fazer igual tá no seu ali de exemplo? Aqueles 5 passos, eles são importantes para te nortear, Daniel. Para você ter início, para você imaginar o que você vai fazer. E depois aqui, lá, aqueles 5 passos são iniciais. E no final eu fui aqui o mais objetiva, porque aqui também não tem muito espaço de vocês colocarem necessariamente muito escrito, né? Para ficar objetivo aqui. Então, aqueles 5 passos são importantes para você iniciar o seu raciocínio, né? Para não ficar uma coisa solta. Mas aqui você, se for o caso, possa colocar uma coisa mais objetiva e colocar, por exemplo, igual eu pus, né? Um mini questionário, pode falar. O que for possível você colocar, você coloca. Aquilo que for para excesso, né, de texto, não tem problema nenhum, não. Possa ser objetivo, tá bom, Daniel? Ok, obrigado. Tá? Porque aqui não adianta eu falar assim, vocês vão responder absolutamente tudo que eu perguntei, mais um questionário. Aí não seria, esse tipo de atividade não seria viável, né? Aqui a gente precisa de ser objetivo, até mesmo para ser atrativo e dizer alguma coisa pra gente. E depois a gente vai ter, né? Semana que vem eu vou fechar, vou salvar, inclusive vou encaminhar para vocês pelo grupo de WhatsApp, para vocês verem como que ficou legal o trabalho de vocês e aí a criatividade, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, agora eu vou passar para o meu material lá de slide, tá bom? É bom que quem quiser amadurecer, mudar, é até bom, porque quer queira ou não, uma pesquisa, um questionário, né? Por mais simples que seja, às vezes tem uma coisinha que a gente percebe que possa mudar, melhorar. Então, ao longo da semana, vocês têm, é só entrar aí no link do Padlet que você pode mudar o seu material, tá bom? Bem, então vamos. Deixa eu ver aqui, aproveitar, porque tem mais uma pessoa que entrou aqui agora. Ao Jonathan. Tá? E aí a gente vai. E eu vou colocar para vocês o WhatsApp, isso depois, bonitinho, para ninguém ter dúvida, tá? Para vocês ficarem tranquilos. E, na verdade, eu acho que esse tipo de atividade para vocês vai ser muito mais prático, tá bom? Alguém ainda quer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida em relação à atividade para a gente poder prosseguir? Ok, então vamos. Só quero deixar claro, tá, gente, que vários de vocês já fizeram ali. Se você já estiver tranquilo com a sua atividade, não tem obrigação de ter que mexer, não, tá bom? Se você já estiver tranquilo e confortável com o que você propôs, tá tranquilo. Bem, então vamos. Olhem só, e o importante pra gente é o seguinte, que vocês percebam, né? E isso que vocês acabaram de fazer. Por mais que seja, né, igual que a gente está trabalhando numa situação criativa, né, hipotética, não necessariamente a gente vai sair, né, fazendo o que vocês estão propondo, embora alguns, né, estejam propondo coisas que às vezes já estão fazendo no estágio. Então, isso é muito legal.
Mas imaginem aqueles que não, né? Reparem que às vezes a gente acha que é uma coisa que é muito simples, mas que ela, para de fato ser uma coisa bem feita, alguns momentos a gente encontra dificuldades, né? Por mais simples que seja. E é isso que é pesquisa. Por isso que a gente precisa, inclusive, parar e pensar adequadamente se os nossos objetivos serão alcançados com aquela metodologia proposta. Bem, só que aí, né, a gente, de repente, agora vai trabalhar com os nossos resultados. Eu fiz ali, colhi os dados, agora eu quero retirar informações. E aí, dessas informações, eu vou avaliar, né? Inclusive, essa distribuição de frequência em variáveis, né? Como a gente já estudou previamente. Existem variáveis quantitativas, deixa eu pegar aqui meu pointer. Existem variáveis quantitativas que têm a ver, né, com quantidade, valor numérico, que aí possam ser discretos ou contínuos. E existem as variáveis qualitativas, né, que possam ser nominais ou ordinais. Aí, o que eu sempre vou colocar aqui para vocês é o seguinte: dentro daquilo que eu vou apresentar, né, vou colocar esse quadro para vocês enxergarem o conjunto, que não é novidade para nós. Vou tratar de uma maneira específica desse aspecto aqui, agora que é o nominal, e aí a gente vai acompanhando, tá bom? Então, vamos ver como, né, de repente eu tenho ali os dados, tenho aqui, como a gente pode observar, uma tabela, tá? E que agora eu estou com uma tabela que me dá, né, o que foi obtido numa determinada pesquisa, numa determinada análise. Então, olhem só, existe aqui a distribuição de mortes de 1.000 crianças da faixa etária de 5 a 9 anos de idade, segundo a causa nos Estados Unidos, no ano de 1980 a 1985. O que a gente quer que vocês entendam com esse aspecto? Olhem só. Essa é a demonstração de um dado que é uma variável qualitativa, porque eu estou querendo saber da causa, né? Se é por acidente, se por queda, enfim. Então, ela é nominal, né? Ela é qualitativa e ela é nominal, né? É uma coisa ou outra, né? Então, olhem só. Como, nesse caso, como que eles colocaram? Fizeram uma tabela, identificaram aqui pra gente as causas de morte, reparem vocês, tá? E vieram com os dados. Frequência absoluta, que é quantidade, né? Aqui a gente pode falar o seguinte, que dentro das 1.000 mortes, né, que eles analisaram, as 1.000 crianças que perderam a vida, 480 delas tiveram a causa de morte pelo veículo a motor. Ou seja, situação automobilística. 140 delas foi por afogamento, 120 incêndio no lar, 70 foram situações de homicídio. E outros, porque aí, né, provavelmente vem várias casuísticas pormenores, que somos 190. O que é importante aqui? Entender essa frequência, que a gente denomina de frequência absoluta, que era o número de casos, né? E a frequência relativa. Como que eu tenho essa frequência relativa? É literalmente uma regrinha de 3, né? Olha, foram 1.000 crianças no total e 480 morreram pelo veículo a motor. Então, qual que é a frequência relativa? Até eu coloco aqui para todo mundo acompanhar e todo mundo entender. Reparem, 1.000 mortes é o total, então são 100%. 480 que morreram pelo veículo a motor significa quantos por cento, né? Então, na verdade, corresponde a 48%. Então, só para a gente entender como que é, né, essa frequência simples, quando a gente está aqui numa análise de uma variável qualitativa nominal. Tá? Então, só para a gente entender, então aqui a gente consegue, primeiro, eu acredito que não seja novidade para vocês,
mas de qualquer forma a gente tem que saber entender como que se obteve esses dados, né? Então, tem a frequência absoluta, a frequência relativa e aqui em função desses dados que foram obtidos. Eu faço aqui o raciocínio absolutamente o mesmo, por exemplo, para o afogamento, que são 140. Olhem só, afogamento, 1000 mortes é o 100%. 140 corresponde a quantos, né? Qual que é essa frequência relativa aqui? Bem, 140 corresponde a 14%. Então, é aqui, e isso, né, sucessivamente ao longo. Então, nós temos uma maneira de mostrar isso através de uma tabela e já dando dados, tanto absolutos. Tem muitas pessoas que eventualmente trabalhariam só com essa única coluna. Mas se você acrescentar essa segunda coluna, que é a frequência relativa, reparem vocês que você consegue passar, né, para o leitor ainda uma referência interessante, né? Porque aí você ainda trabalha em porcentagem. Uma outra maneira de colocar aqueles dados que obteve através de um gráfico, né? Porque aqui inicialmente foi apresentado por tabela e aqui está em gráfico. O gráfico é interessante, aqui nem tanto porque ele não está coloridinho, bonitinho, né? Assim, ele tá com tons de cinza. Mas se a gente imaginasse que nós poderíamos, né, até mesmo trabalhar com cores mais chamativas, ele ficaria bonito e ainda chamativo ao público. Então, um gráfico como esse, que é um gráfico de pizza, ele é bastante sugestivo quando as informações são relativamente fáceis de serem repassadas para o público, né? Então, olha só, a gente consegue verificar aqui, ó, que até grosso modo, se eu não observasse do ponto de vista numérico, né, o que significa a morte pelo veículo a motor, eu já conseguiria, só pelo desenho, ter uma noção que quase a metade foi por essa causa, né? Então, ela é uma outra maneira de demonstrar essa informação. Reparem, é uma informação qualitativa nominal, mas que ela possa muito bem ser apresentada nesse conceito de gráfico de pizza, tá? Que são vias diferentes de apresentação. Bem, como que a gente possa apresentar os dados qualitativos ordinais? O que é aquele qualitativo ordinal? Só para vocês se recordarem, aquele que tem intensidade, né? Por exemplo, o clássico é o tipo de dor. Dor intensa, média, sensação dolorosa, né? Fraca, ou seja, quando tem intensidade. E ao mesmo tempo ela é nominal, por quê? É o tipo de dor, né? Eu não estou mexendo com número. Eu estou falando se tem, se não tem. Se é muito, se é pouco. Se é fraco. Se está numa posição intermediária. Então, essas que dão graduação. Olhem só, aonde que está essa informação aqui pra gente? Luciane, mas eu estou vendo números. Ok? Mas qual que é a informação? Aqui, no caso, é a tabela da distribuição da frequência aos 236 idosos atendidos em um posto de saúde do seu estado nutricional. Então, qual que é o estado nutricional desses idosos? Eles estão baixo peso, eles estão eutróficos, né? Ou seja, dentro do fator de normalidade, eles estão com sobrepeso, eles estão com obesidade grau 1, obesidade grau 2 ou obesidade grau 3. Então, se vocês observarem, a informação, o que ele coletou ali foi uma análise qualitativa, tá? E literalmente ordinal, porque ela vem em graus, tá? E aí, lógico, dos 236 idosos, 25 tinham baixo peso, 35 estavam com peso dentro do padrão de normalidade, 59 estavam com sobrepeso e assim sucessivamente, tá bom? Aqui a frequência absoluta que eu fui ali
obtive os dados, então eu sei que são aqui 25 idosos, 35 idosos, né? E aqui a frequência relativa simples, que é aquilo que a gente fez no exemplo anterior. Bem, 236 são 100%. Até que eu coloquei aqui, ó. 236 são 100%. 25 corresponde a quanto? Corresponde a 10,59, aproximadamente 10,6. Então, é isso que a gente tem aqui, tá? E assim ele fez para cada um. A gente só tem que imaginar que existe uma outra possibilidade também de apresentar esses mesmos dados, mas com o que a gente denomina de frequência acumulada. Como que vem a ser isso? Bem, o primeiro são 25 idosos que têm baixo peso. Da mesma forma aqui, é o primeiro, são 25 idosos. Mas já que ela é acumulada, na segunda linha, reparem que eu vou ter o quê? O que significa acumulada? A somatória dessa absoluta. Você está acumulando, olha, aqui a frequência acumulada são 60 idosos. Por quê? São os 25 da primeira coluna com os 35 da segunda. Então, corresponde justamente a esses 60, tá? E assim sucessivamente. Esse daqui são 119 por quê? São os 60 anterior mais os 59 com sobrepeso. Então, é uma outra maneira possível de ser apresentados os dados com essa coluna de frequência acumulada. Da mesma forma que você vai acumulando dados absolutos, você também pode ser acumulando dados relativos, que é aquela porcentagem que a gente fez aqui, tá bom? Se eu somar, né, 10,6 com 14,8, eu vou ter 25,4. Tá? Só para mostrar isso para vocês, porque tanto vocês podem utilizar isso para apresentar os dados de vocês, como vocês principalmente, nesse primeiro momento, quando vocês pegam ali, né, fazem busca na literatura, é muito comum a gente perceber isso. Às vezes a dificuldade do aluno, né, diante de um artigo científico, é entender, inclusive, como que apresentaram os dados para vocês, né? Às vezes o aluno vê uma tabela que ela é simples de entendimento, mas esses termos, né? Como aqui a gente tem frequência acumulada, frequência absoluta, frequência relativa, o aluno, às vezes, ele possa vir a ter dificuldade de entender o que isso significa. O que o autor está mostrando para a gente, tá? E se vocês observarem, é um fator extremamente fácil de entender, né? Ele está aqui, como o próprio termo, acumulando essas observações e a gente consegue aqui criar, né? Inclusive aí, às vezes dentro de um trabalho, dentro de uma pesquisa que você está fazendo, ampliando, né, para o leitor a informação que você obteve, né, inicial. Então, isso é uma maneira também importante, interessante de ser apresentada e de ser entendida nos artigos científicos. Aqui, porque eu preciso de acompanhar aqui como que tá, né? Bem, então vamos aqui. Próximo. Esse eu utilizei, né, para mostrar para vocês. Aqui, gente, eu sempre gosto de colocar para vocês como que, não é o caso, mas como a gente está apresentando pela primeira vez, eu coloco como se obtiveram, porque esse aqui é dado, né, do autor, inclusive só chamando a atenção de vocês, eu utilizo muito aqui para fazer as minhas aulas aquele livro que eu falei com vocês, até disponibilizei para vocês lá no AVA e tem a referência aqui no final dos meus slides também, tá? Eu sempre utilizei os dados até do próprio livro também para vocês irem entendendo, tendo toda uma sequência lógica importante para vocês, tá bom? Mas de qualquer forma, porque, por exemplo, no livro não se explica isso, né? Eu coloco aqui para vocês entenderem, pelo menos dando um exemplo, como ele chegou, né? Aquela conta, como que ele está apresentando para você saber e acompanhar, tá bom? De qualquer forma, aqui é o mesmo raciocínio, né? Como eu falei com vocês e mostrei anteriormente.
Existe a variável quantitativa, que a gente já falou. A variável quantitativa, ela mexe com números, né? Literalmente, você só tem ali números. Então, você tem ali, e ela possa ser discreta, quando são números inteiros, né? Você, de repente, pode ver o seguinte, aquele exemplo clássico, muito adequado dentro da biologia. Quantidade de larvas que são observados em cada foco, né? Pesquisado, por exemplo, nos quintais. Então, quantidade de larvas de Aedes aegypti observados em focos encontrados nos quintais de um determinado bairro de Belo Horizonte. Tá? Então, por quê? Porque você vai encontrar 5 larvas, 20 larvas, 200 larvas, será um número inteiro. Né? Então, ele é quantitativo, discreto, números inteiros, tá bom? Então, só chama a atenção de vocês, porque hoje a gente está apresentando sobre um objetivo, né, que é essa distribuição de frequência, a apresentação dos dados e a própria leitura, como a gente possa montar e ler esses dados que são apresentados para a gente. Mas, por outro lado, reparem que na hora que a gente fala de variáveis, né, são aquelas mesmas que a gente já estudou no passado, são aquelas mesmas que vocês identificaram para mim na atividade do exercício 1, né? Então, só recordando vocês como que é importante. Olhem só, existe uma tabela, né? Olha aqui, tabela da distribuição da frequência de número de ovos postos por insetos. Olha aqui o número de ovos por inseto. Então, ele vem literalmente, né? Ele é numérico e eles são todos números inteiros. Reparem vocês. De 10 a 14, de 15 a 19, mas é dentro dessa faixa e é número inteiro, né? Por exemplo, diferente, eu não vou falar que existem 14,75 larvas. Não existe isso, né? A 20,3 larvas. Não existe isso. Esse é um tipo de pergunta que exige uma numeração inteira, tá? Então, você tem o número de ovos aqui, no caso. Existe a frequência absoluta, que é o número de insetos, né? Existe aquela frequência relativa, que é aquela porcentagem que a gente fez, sempre pegando o 100%, que aqui no caso é o 250, né? 250 é 100%. 4 corresponde a quantos por cento? 1,6. E a gente tem a frequência absoluta e a relativa acumulada. Nessa primeira fileira, né? Reparem que é tudo igual. A partir da segunda é que você vai acumulando o primeiro com o segundo dado. Então, aqui, qual que é a frequência absoluta acumulada, né? nessa segunda linha? 34. Por que é 34? O 4 somados aos 30. 34. Qual que é o próximo? 131. Por quê? 34 somados aos 97. E assim sucessivamente. O raciocínio é o mesmo. Aqui, ó, é 1,6%. Frequência acumulada é 1,6%. É a primeira linha. Segunda, é esse 1,6% com 12% daqui, que dão 13,6%, que está aqui. E assim sucessivamente. Se a gente observar, e é muito importante isso, que às vezes as pessoas se assustam só porque tem número. Só porque tem número, só porque tem ali os números, a pessoa já subentende, já julga que tem algum grau de dificuldade. E não é. Às vezes né? A maioria das vezes super fácil, super tranquilo e tá te trazendo uma informação, né? Na verdade, o que a gente pode aqui, né? São dados que estão sendo apresentados. Qual que é a informação? Eu posso falar com vocês, olha, que 97 insetos, ou seja, a maioria, né, dentro dessa pesquisa, se a gente observar, a maioria dos insetos fazem a oviposição que varia entre 20 a 24 ovos por inseto. Então, a cada fêmea, né, de uma maneira geral, aqui, o que eu tenho? A fêmea faz a sua oviposição, em média ali, uns 22 ovos por fêmea, né, a cada oviposição. Então, essa é uma informação. Essa é uma informação importante. Por quê?
Ora, significa então que se eu mantiver, né, criadouros, olha, né, a quantidade de novos insetos que eu não consigo, porque a cada oviposição elas colocam em média de 22. Já pensou? Né? Numa fração de tempo com vários criadouros, como que a gente não tem um crescimento de fato daquela população de insetos? Então, isso é uma informação, né? Olha, tem insetos, existem fêmeas que fazem uma oviposição relativamente bem maior, que é de 40 a 44? Tem. Que tem, sim, existe, foi encontrado, mas relativamente pouco dentro do conjunto. Apenas duas, né? Apenas 2 insetos fizeram uma oviposição que aqui, se a gente for observar, é praticamente o dobro daquele valor médio, né? Então, que podem ter, sim, existem, mas é relativamente uma quantidade bem menor, né? Corresponde a 0,8%. E aqui, né, quando a gente observa, eu tenho uma distribuição de uma frequência quantitativa, ou seja, numérica, mas contínua. Contínua é aquela que tem, que ela literalmente ela se mantém, né? Ela tem uma variável, por exemplo, ela tem um intervalo, né? Quando eu falo 12,3, 12,4, 12,5, então ela tem uma variável. Olhem só que tipo de dado que possa ser apresentado para a gente. Uma variável como essa, que corresponde porcentagem de gordura. Deixa eu ver que só está chegando mensagem aqui. Deixa eu ver se refere a você, gente. Não, depois aqui eu respondo. Dá para responder depois. Então, olhem só. Variável. Porcentagem de gordura inicial em valores ordenados, né? Então, na verdade, o que você tem? Porcentagem de gordura, ela não é um valor inteiro, né? Ela realmente tem ali o seu intervalo. Então, nós temos, às vezes isso é apresentado em alguns artigos, né? Algumas situações, uma demonstração grande aqui, são os dados que foram obtidos, e esses dados possam ser apresentados, por exemplo, numa tabela, tá? Como a gente pode observar aqui. E aqui a frequência absoluta, reparem. Porcentagem de gordura inicial, de 17 até 19, tá? Sendo que 19 eu já estou passando para a segunda, então, sem alcançar o 19, vamos ver quantos? 17,8 entra, 18 entra, 18,4 também entra, 20, não, 20 já está aqui, então foram o quê? 1, 2, 3, frequência absoluta 3, tá? O próximo, de 19 a 21, entra o 20, entra o 20,2 e o 21 mesmo já não entra. Por quê? O 21 pertence ao terceiro, número inteiro aqui pertence ao terceiro. Então, foram apenas 2. E assim sucessivamente. Isso daqui, eventualmente, é uma maneira como vocês podem obter o dado de vocês, às vezes, na pesquisa. Vocês possam vir ali, né, colhendo dados que são variáveis contínuas, como essas que estão aqui. E na hora, por exemplo, de apresentar esses dados, vocês podem apresentar, como vocês podem observar aqui, numa tabela, onde você possa trabalhar, apresentar dessa forma. Então, é uma maneira possível, né? Porque aqui eu consigo facilmente abstrair uma informação. Como que eu posso facilmente abstrair uma informação? Pega aqui, ó, frequência absoluta maior. Ó, na maioria dos casos, os indivíduos, né, tem uma porcentagem que varia de 25 a 27% de gordura. Então, a maioria dos indivíduos, porque corresponde nessa pesquisa a 33,3%, que é a frequência maior que se tem de registro aqui, tá? Então, eu consigo retirar uma informação dentro de uma situação dessa. É ao passo que se eu tiver isso daqui, eu vou olhar e falar assim, gente, sei o quê? Números da Mega Sena, o que isso corresponde, né? Se eu simplesmente tiver jogado esses dados na minha frente,
não consigo abstrair informação sobre ele, né? Percebam vocês como é importante que aqueles dados que você obteve, quando você apresenta ele de uma maneira ordenada, clara, né? Aí sim ele consegue te falar alguma coisa. Caso contrário, eu tenho aqui um rascunho numérico, tá bom? E aqui, literalmente, peço para vocês fazerem para mim esse exercício. Super fácil também. Como que é? Esses são os dados brutos. São as especialidades médicas procuradas por 40 pacientes adultos em um pronto-socorro. Ortopedista, cardiologista e clínico, tá? Na verdade, vocês vão ver que são 40 indivíduos que procuraram especialidade médica, mas que a variável é essa. Então, vejam aí para mim. Deixa eu passar o próximo só para vocês, vou voltar, mas para vocês pegarem. Eu quero que vocês me citem as especialidades médicas. Eu mesma falei que são aquelas 3, né? A frequência simples, absoluta e relativa. Façam isso aí para mim, por favor. A gente vai corrigir, tá bom? A gente ainda tá dentro do intervalo, eu acompanho aqui, ó. Dá perfeitamente. Tá bom? Podem fazer. Eu vou deixar aqui para vocês, ó. Eu preciso apenas que vocês contem para mim quantos ortopedistas, quantos procuraram cardiologista, quantos procuraram clínico. Um total de 40, tá? E ver para mim a frequência relativa também, tá bom? Vou deixar aqui para ficar possível vocês fazerem a atividade. Enquanto isso, eu vou responder aqui o Gabriel. Ótimo, vou pegar aqui uma pergunta e responder a todos vocês, tá? Sei que vocês estão fazendo esse exercício. Ali no Padlet, na hora que você termina de escrever, é só você clicar fora, já tá salvo, é automático, tá bom? Tá? Quem escreveu, já está salvo automaticamente. Se você amanhã, porventura, quiser entrar de novo e você mexer na sua atividade, você pode mexer, tá? Ele já salva automaticamente, tá bom? Então não precisam de se preocupar. Você fez, você terminou, você fechou, está salvo, tá bom? Recebi a sua atividade, William. Beleza. Tá? Obrigado. Passou aqui pra mim. O meu celular caiu agora, que você entregou. Tá, então, e depois eu te dou o retorno por e-mail direitinho, tá? Mas é porque eu deixei ele ligado ali e vi que chegou a atividade. Beleza. Façam isso que a gente vai corrigir ainda, tá bom? Que é rapidinho, dá pra gente corrigir, pra gente finalizar. Façam a continha, tá, gente? Aquilo que eu falei com vocês,
vai se tornar mais necessário a partir de agora, tá? Ter aí uma calculadorazinha à mão, um caderno, um lápis, tá? Aquilo que eu falei no iniciozinho da nossa disciplina. Podemos corrigir? Sim, eu acho. Sim, então vamos. Olhem só. Então, olhem. Vou voltar aqui só para vocês verem que eu pedi, perdão, né? A especialidade médica, que aí literalmente é você escrever ortopedista, cardiologista e clínico. E para você completar, né, a frequência, por exemplo, absoluta, você tem que contar aqui, esse total de 40. Quantos foram ortopedista? Então me digam, quantos foram ortopedista? 18. Foram 18. Muito bem. 18 foram ortopedista. Quantos foram o cardiologista? 8. E quantos foram o clínico? 14. 14. Exatamente. Então, olha só. 18 foram ortopedista, 8 é o cardiologista e 14 é o clínico. Para conferir, soma e ver se realmente deram os 40 que foram informados inicialmente. Deu certinho. Como obter a frequência relativa? Bem, 40 é 100%. Então, tá aqui, 40 é 100%. 18, que foram 18 ortopedistas, né, procuraram um ortopedista, corresponde a quantos por cento? A 45%. Cardiologista, 40 são 100%. 8 buscaram o cardiologista. Então, quanto corresponde a esses 8? 20%. Bem, 14 procuraram um clínico. 40 é 100%. 14 corresponde a 35%. Então, se a gente observar, com as informações que foram soltas, né? A pessoa foi ali, anotou, simplesmente foi anotando. Esse aqui buscou ortopedista, clínico, cardiologista, assim foi sucessivamente. Num total de 40. Ele agora apresenta, né? Dentro de uma tabela, indicando, eu consigo verificar facilmente quantos no total, inclusive a frequência relativa, tá bom? Isso daqui me faz, na verdade, ter uma informação muito mais clara e precisa do que simplesmente me jogar uma tabela com essa, com 40 inscritos na minha frente, tá bom? Bem, eu vou ficar aqui por eu vou colocar esse slide como nosso ponto de corte. Quero destacar a vocês, então, quem já fez ali no Padlet está feito, não precisa se preocupar. Mas se porventura você quiser mudar, ou o seu colega, né, que porventura não fez, por favor, lembre ele, é só ele entrar, no link que está ali no nosso WhatsApp. Ele pode fazer até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem eu encerro, vou salvar, vou enviar uma cópia para todos vocês, para vocês verem a produção, né, da turma, para que eu possa então finalizar. E essa atividade tem um valor de 200 pontos, tá bom? Então, não se preocupem com aquele exercício. Vocês vão ver, né? Lá é fazer média, mediana e moda. Então, logicamente, não é para fazer algo que a gente vai fazer depois. Valesca que já entregou, não precisa ficar triste, Valesca.
Depois você só corrige para ver se está certinho, né? Mas em si já está entregue também, tá? Não precisa se preocupar não, porque eu vou cobrar ele lá na frente, porque ele é muito importante para a gente também, tá? Quanto àquele nosso trabalho do artigo científico, tá mantido bonitinho. A apresentação dele é no dia 1º de outubro, tá certo? Então, para ele não muda nada. A entrega primeiro, Luciane? É dia 1º de outubro, inclusive com a apresentação. Vocês vão apresentar ele pra gente aqui na hora da aula, tá bom? Tá? Eu acho até que facilita para vocês, porque essa atividade do Padlet é muito mais fácil, vocês ganharam tempo aí para vocês trabalharem com maior tranquilidade, tá bom? Tem alguém que ainda tem algum tipo de dúvida que queiram perguntar? Alguma coisa que não tenha ficado claro? E semana que vem, viu, Daniel? Não esqueci, não. Vou tirar a dúvida, vou fazer a correção desse exercício que vocês me entregaram hoje, tá bom? Pode ficar sossegado. O importante é também não ter dúvida e eu quero esclarecer isso para todo mundo. No mais, quem quiser pode abrir a câmera. Desejo uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus, tá? Depois eu vou ali no WhatsApp, só para até principalmente o colega que às vezes não esteve conosco aqui hoje, para ele não ficar perdido e não deixar de fazer a atividade do Padlet, tá bom? Beijo a todos vocês, uma boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, Lilian, seja bem-vindo. Obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Juízo, se cuidem. Tchau, Lu, boa noite. Tchau, fica com Deus. Tchau, Milena. Tchau, Milena, Ana Eduarda, Bruna, Grazi. Alô. Tchau, tchau. Tchau, Felipe. Se cuide. Grazi, você quer perguntar alguma coisa? Tchau. Se for, pode ficar à vontade. Pode perguntar. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Tchau, Daniel. Até. Fica com Deus. Com Deus. Tchau, tchau, professora. Tchau, Pedro. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fala com o Felipe. Eu acho que talvez ele não... Parece que ele não fez atividade. Não deixa de fazer, tá? Tá. Ali no Ele já, Padlet. na verdade, ele já fez. Ele só não enviou ainda. Então tá. Mas Tá. eu fico preocupado para eles não ficarem perdidos. Ju, avisa o povo lá para não deixar de fazer. Beleza. Valeu, obrigada, Pedro. Fiquem com Deus, gente. Bom descanso. Filho, eu tô trabalhando. Sim, porque eu tenho chance